Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos à nossa aula sobre padrões arquiteturais, né? Onde a gente vai falar um pouco sobre arquitetura de software. A gente vai utilizar aqui os slides do professor Marco Túlio, né? É o autor do livro que a gente está utilizando como referência. E esse assunto ele está no capítulo 7, né? No qual ele vai falar sobre a arquitetura, tá bom? A gente já vai começar falando sobre a arquitetura, né? Com uma citação do Ralph Johnson, que ele fala o seguinte: a arquitetura é sobre todas as coisas importantes, o que qualquer coisa que seja essa, né? Ou seja, quando a gente fala de arquitetura de software, muitas das definições importantes e das decisões, né, que vão afetar a qualidade, a facilidade de manutenção do software estão relacionadas à arquitetura, né? E é isso que o Ralph Johnson quis falar um pouquinho para a gente com essa citação, tá? A arquitetura de software ela não vai se preocupar tanto, né, com as implementações das classes, né, que a gente fala que seria a preocupação de mais baixo nível ali do software, né, da codificação em si, tá? Então o foco da arquitetura de softwares é o que a gente fala que é um foco de mais alto nível, porque ela vai estar se preocupando na forma de implementação e organização de pacotes, módulos, camadas, serviços e assim por diante, né, que são, vamos falar, unidades maiores do que somente as classes, tá? Um detalhe, né, quando a gente fala que a arquitetura de software ela se preocupa com unidades de maior relevância, essa relevância ela é relativa entre os sistemas, tá? Porque, por exemplo, no caso de um banco de dados mesmo, o banco de dados ele tem importância relativa dependendo do sistema. Um primeiro exemplo, em sistemas de informação, né, só para a gente citar aqui um exemplo prático, sistemas de recomendação, o próprio sistema de compras da Amazon, né? Certamente ali você precisa de um sistema no qual você tem um banco de dados para poder guardar e ler essas informações, né? Então, quando a gente fala em sistemas de informação, certamente o banco de dados é um sistema relevante, porque basicamente se você tirar o banco de dados, você vai perder todas essas informações em relação aos clientes, tá? Agora, um sistema no qual você consiga fazer, por exemplo, a verificação de imagens médicas, no qual, sei lá, um sistema de inteligência artificial no qual você faz o upload de uma imagem e o sistema analisa aquela imagem e te retorna com algum tipo de resultado, informando se tem doença, se tem algum tipo de câncer e aí por diante. Nesse caso, um banco de dados ele não necessariamente tem uma importância igual, né? Porque esse sistema ele basicamente não necessita de um banco de dados, a não ser que você queira gravar informações das análises, né? Mas esse sistema ele basicamente faz processamento, né, a partir dessa entrada e te retorna com a saída. Então, o banco de dados ele não tem assim uma relevância tão grande, tá? Então, a gente fala de relevância, vai depender do sistema. Falando aqui sobre padrões arquiteturais, né, padrões arquiteturais eles são basicamente modelos, a gente pode falar assim, né, já pré-definidos para a gente compor uma arquitetura de software, tá? Dentre esses modelos que a gente vai estudar, a gente vai falar sobre o modelo em camadas, né? Principalmente o de 2 e 3 camadas. O modelo MVC, né? Que é bastante utilizado, Model View Controller, em desenvolvimento web e em desenvolvimento mobile. O modelo de microserviços, tá? E esses dois modelos de uma arquitetura orientada a mensagens e o modelo Publish Subscriber, tá? O Publish Subscriber. Falando ainda sobre essa importância de arquitetura de software, né, um caso bem interessante que aconteceu foi o debate entre o Linus, imagino que todos já conheçam, né, mas o Linus ele é o criador do sistema operacional Linux, e o Andrew Tannenbaum. Tá? O Tannenbaum ele é autor de livros na área de sistemas operacionais e ele também foi vamos falar assim, o criador, né, do sistema operacional Minix. Tá? O que foi esse debate? Né? Em 92, o Tannenbaum ele enviou uma mensagem para o Linux com o seguinte título: o Linux está obsoleto. E nesse e-mail, o Tannenbaum ele argumentava que o Linux era obsoleto basicamente pelo fato do Linux utilizar uma estrutura monolítica, ou seja, todas as funções do Linux estavam basicamente em um único arquivo. Tá? Ele considerava que, por conta disso, o Linux já era obsoleto. Né? O que o Tannenbaum ele argumentava? Ele argumentava que o melhor para um sistema operacional naquela época era usar uma arquitetura, na verdade, microkernel. Tá? Só para a gente entender a diferença,
Num sistema monolítico, o sistema operacional, igual eu falei, ele é um único arquivo. Então, o gerenciamento de processo, memória, arquivo, segurança, roda todo basicamente de uma vez nesse arquivo único, tá? Que é responsável por fazer todo esse gerenciamento. E no caso do microkernel, né, a gente tem um tamanho de kernel muito menor, porque o microkernel ele só tem os serviços essenciais rodando ali. Todos os demais serviços, como por exemplo autenticação, módulo de segurança, gerenciamento de processos, eles ficam rodando como processos independentes fora do kernel. Então o Tannenbaum argumentava que por conta disso o Linux já estava ultrapassado, né? E é lógico que o Linux ele não ia deixar barato, vamos falar assim, né? Inclusive no e-mail dele ele fala, bem, com um título desse eu vou ter que responder, né? E os argumentos do Linux nessa resposta foi que beleza. Em teoria, o microkernel ele realmente é mais interessante, só que segundo o argumento do Linux, eu não poderia considerar apenas a arquitetura para poder desenvolver o sistema, né? E, por último, né? Falou que o Linux já era realidade, já estava sendo usado, bem utilizado naquela época, bem consolidado, né? E não uma promessa de um sistema que um dia vai funcionar, né? Então, assim, era mais ou menos resumindo, ó, o meu já está funcionando e você não tem nada prático para poder me mostrar. O Tannenbaum ainda respondeu, né? Falou que continuava com a opinião dele, que projetar um sistema monolítico, um kernel monolítico na época da mensagem, né, 1991, era um erro fundamental, então ou seja, você já começava errado, né? E ele ainda colocava um pouquinho mais, ele colocou na seguinte mensagem, né, abre aspas, agradeça por não ser meu aluno, se fosse, não iria tirar uma nota alta com esse design. Tudo bem, esse debate gerou bastante discussão na internet, né? E o Ken Thompson, que inclusive ele era um desenvolvedor que contribuía muito para o Linux na época, né? Ele foi relativamente sensato, ele falou o seguinte, ó, na minha opinião é mais fácil implementar o sistema operacional com kernel monolítico, você já começa ali num único arquivo que vai fazer tudo, né? Só que também é mais fácil que isso se transforme numa bagunça à medida que o kernel é modificado, ou seja, então enquanto o sistema ele estava inicialmente sendo desenvolvido, realmente era mais fácil, mas você teria problemas ao longo do tempo. Basicamente, o Ken Thompson ele previu o que ia acontecer com o Linux no futuro. Né? 17 anos depois, em 2009, o próprio Linus Torvalds, né, ele falou numa conferência do Linux que eles não eram mais aquele kernel simples que ele tinha imaginado, né, que seria pequeno e super eficiente. O kernel estava inchado e grande, né, então ele tinha tomado dimensão muito grande, e toda vez que adicionava novas funcionalidades nesse kernel, esse cenário piorava, né? Porque você tinha basicamente um arquivo gigantesco lá, com todas as funcionalidades que você precisava no sistema operacional. Ou seja, o Linux ele pagou um custo por um erro de escolha de arquitetura de sistema, né? Anos depois. No caso aqui, como a gente viu, cerca de 17 anos depois. Então, vale a mesma coisa quando a gente estiver implementando o sistema, né? A gente pensar antes de implementar em qual arquitetura vai ser a mais adequada para aquele sistema, vai valer bastante, principalmente no longo prazo. Porque uma vez que você tem um sistema pronto e você vê que aquela arquitetura não é a melhor, você trocar essa arquitetura, às vezes você depende de trocar toda a programação, toda a forma como o sistema foi implementado, né? E a gente sabe que isso nem sempre é prático, tá certo? Tudo bem, a gente vai terminar nossa parte 1 por aqui. A gente continua na próxima parte, na parte 2, falando sobre a arquitetura em camadas. Obrigado e até lá.